Segunda-feira, 20 de fevereiro, a semana está só começando e com muita informação para você aqui no TV Notícias. Confira os destaques. Mulheres procuram técnicas de defesa pessoal para se protegerem em possíveis situações de risco. Banco de leite do Hospital de Clínicas da UFO está com estoque em baixa e precisa de mais mães doadoras. Médico mineiro realiza procedimento inédito no mundo, em que a paciente ficou 6 dias sem o pulmão. Você vai saber sobre a importância dessa técnica no jornal de hoje, que tem também os cuidados ao adquirir aí os pacotes de carnaval e até passagens de hotéis. O Procon faz o alerta. Tem muito mais? O TV Notícias está só começando. A gente começa o TV Notícias de hoje falando sobre segurança. Como as mulheres estão se defendendo de situações, no mínimo embaraçosas, quando não violentas. Em Uberlândia, temos a ONG SOS Mulher e Família, que há quase 20 anos presta todo o apoio de graça para mulheres vítimas de violência. Outra questão importante é que muitas delas procuram técnicas de defesa pessoal para se protegerem em possíveis situações de risco. Mohana faz Krav Maga há 3 anos. O principal motivo é se defender em possíveis situações com risco de violência. É uma experiência muito boa, a gente aprende muito aqui, principalmente para se prevenir contra ataques, possíveis ataques, principalmente porque está acontecendo muito com mulheres e isso me ajudou bastante. Faço há 3 anos e eu me sinto mais segura quando eu ando na rua e em qualquer atividade que eu faço no dia a dia. A estudante faz parte de um grupo de pessoas que praticam Krav Maga aqui neste centro. O sistema de combate corpo a corpo tem como proposta a defesa pessoal. Este instrutor conta que as técnicas envolvem a força natural do próprio corpo e também instrumentos. Durante muito tempo, o Krav Maga foi uma técnica restrita ao exército de Israel. Só em 64, quando o IME saiu do exército, ele foi para a reserva, que ele começou a ensinar isso para o público civil. Isso foi um sucesso absurdo. Em 1990, o mestre Kobe, que foi aluno direto do IME, veio para o Brasil trazendo o Krav Maga para o Brasil para difundir o Krav Maga por aqui. Hoje a gente tem em média 70% do público masculino e 30% do público feminino. A gente tem um público muito variado, que vai desde criança a partir dos 8 anos de idade até idoso, tá? Tanto homem quanto mulher, porque essa é a ideia do Krav Maga, é exatamente permitir que qualquer pessoa, independente do sexo, do peso, da idade, consiga se defender. Além do aprendizado, a técnica estimula a consciência maior do ambiente, criando o chamado comportamento de segurança. Das mulheres que treinam aqui, algumas buscam a prevenção, mas outras carregam traumas causados por algum tipo de violência. A aula do Krav Maga ela é dividida em 2 partes, então tem uma parte física e uma parte técnica. Eu tenho alunas que vêm pela parte física, que quer melhorar a questão estética e acaba descobrindo a parte da defesa pessoal e acaba incorporando isso para a vida dela. E eu tenho também aluna que vem para aprender a se defender, que às vezes ou foi vítima de alguma agressão ou ameaça, ou que apenas quer evitar que isso aconteça. O seminário ele vai ser dia 11 de março. Esse seminário é um evento anual da Federação Sul-Americana de Krav Maga, que vai acontecer simultaneamente em 96 lugares no Brasil. A gente estima que a gente vai treinar mais de 10 mil mulheres. Aqui em Uberlândia, no dia 11 de março, vai ser num sábado, às 14 horas, qualquer mulher acima dos 14 anos. Para participar, basta preencher a ficha de inscrição que adquire aqui comigo, na academia. E falando em violência contra a mulher, não custa lembrar outro suporte que a cidade oferece, a ONG SOS Mulher e Família. A SOS Mulher e Família de Uberlândia é uma organização não governamental que está esse ano, inclusive, completando 20 anos de atuação em Uberlândia e nós oferecemos serviços diretamente voltados ao combate à violência contra a mulher. A mulher vindo aqui e mesmo a pessoa com quem ela convive vindo aqui vai receber serviços pela assistente social, pelo profissional de psicologia e pelo profissional do direito. Os vários profissionais da ONG, que completa 20 anos agora em março, trabalham também em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, por meio da assessoria jurídica dos casos de violência contra a mulher. A mulher vítima de violência, ela não vem aqui 1 ou 2 vezes como se isso fosse suficiente para resolver o caso. Não. Ela é atendida aqui por várias vezes, ela pode passar por um processo psicoterápico, se for de escolha dela, e também em termos do atendimento jurídico, a ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia tem uma parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFO, especificamente com o projeto Todas por Ela, e que esse projeto visa dar algum encaminhamento em termos de processo jurídico para todo caso que precisar.
Então, se a mulher tem, inclusive, dúvidas em relação ao que ela está vivendo e suspeita que é uma relação com violência, ela pode nos procurar, relatar a sua situação, para a gente, inclusive, analisar e verificar se ela realmente precisa de serviços especializados e, a partir daí, a gente faz o acolhimento. A ONG existe desde 1997. Em 2015, foram realizados 1.014 atendimentos internos, número que subiu para 1.418 em 2016. Ainda no ano passado, a ONG registrou 202 casos de violência psicológica e física. Em 2015, eram 42 casos. Ao longo do tempo, a gente tem observado que, geralmente, a mulher atendida, ela relaciona a ocorrência de violência a partir de manifestação de ciúme do companheiro ou companheira, porque a gente atende casos hétero e homossexuais, e também o término do relacionamento. Mas a luta contra a violência à mulher não é a única dificuldade da ONG. Segundo Cláudia, instituições especializadas no acolhimento das mulheres que correm risco de vida não estão funcionando. Um dos equipamentos que é associado ao atendimento da mulher é a Casa Abrigo Travessia, que é um equipamento da rede extremamente diferenciado, que ele visa acolher mulheres, filhos e filhas que estão expostos à violência e que correm risco de morte. Essa casa foi criada em 2002, né? E desde 2002 ela tem tido, digamos assim, um atendimento flutuante, um funcionamento flutuante, não é um funcionamento continuado. Nós temos informações, inclusive, que nesses últimos tempos a Casa Abrigo tem se mantido fechada. Isso, apesar de existirem casos onde tipicamente o caso merece abrigamento pelo fato da mulher correr risco de morte, e infelizmente esses casos estão sendo encaminhados para instituições alternativas, né, que são instituições que oferecem algum tipo de acolhimento, tipo um albergue, né, mas que não dão conta da problemática da violência. Para driblar a situação, a prática de esportes e de técnicas de defesa pessoal surgem também como opções. E agora nós vamos falar do Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas da UFO. Sempre após o período de férias, o estoque de leite fica prejudicado, porque diminui o número de mães doadoras. O trabalho que é desenvolvido lá é essencial, principalmente para os bebês internados na UTI neonatal. Eu recebo aqui no estúdio a Marília Neves Santos, que é coordenadora técnica do Banco de Leite. Marília, muito obrigado pela presença aqui hoje. Antes de falar realmente dos estoques em baixa, e a gente tem que falar, é o nosso assunto principal aqui hoje, é importante a gente reforçar a excelência no trabalho que é desenvolvido pelo Banco de Leite, né? Todos os anos o trabalho é reconhecido até por organizações de extrema credibilidade em relação à qualidade do trabalho de vocês, não é mesmo? Sim, obrigada a você. A gente se preocupa muito com esse trabalho, né, de incentivar e de apoiar o aleitamento materno. Hoje a gente sabe que a gente pode salvar vidas através do leite materno. Então, uma das coisas que a gente faz no Banco de Leite é receber as mães para orientá-las, né, em relação às dúvidas que ela tem na hora de amamentar, porque às vezes no pré-natal, né, isso não é muito falado, e a hora que chega o bebê vem um monte de dúvidas, vem as dificuldades, que é normal, que toda mãe passa, mas elas precisam se sentir apoiadas, né. Muitas mães, principalmente aquelas de primeira viagem, elas acreditam que o bebê nasce mamando, quer dizer, não tem que ensinar, não tem que ter toda uma preparação. Às vezes a mãe também ela é surpreendida por um bebê prematuro. Sim. Então tem todas essas situações que vocês dão a orientação também, além de fazer esse trabalho de coleta, não é mesmo? A gente costuma falar que o ato de amamentar no ser humano não é puramente instintivo igual é nos outros mamíferos, né? A mulher se torna mãe e ela precisa aprender, e o bebê também está aprendendo. Então é uma fase de aprendizagem mútua entre eles. Então vem as dúvidas, vem as dificuldades, e é importante apoiá-las para que elas não desistam de amamentar, né? Que elas têm o leite, muitas acabam indo para algum outro tipo de alimento, né? Por dificuldade, às vezes só precisa de uma orientação. Como é que é feita a coleta no banco? A gente sabe que ele acontece de forma diferente. Tem tanto aquelas mães que são doadoras, que vocês vão até a residência delas recolher o leite, quanto aquelas mães que também foram separadas do bebê durante um período ali, até porque estão incubadoras e tal, e vocês também estimulam a produção do leite da mãe, Sim, né? O trabalho do Banco de Leite tem essas duas vertentes, de buscar o leite na casa de mulheres que desejam doar, né? E aí esse leite passa por um controle rigoroso de qualidade para que a gente possa fornecer para os bebês prematuros, principalmente, né? Aqueles que ainda não estão clinicamente estáveis, né? Que ainda não podem ir para o peito da mãe, né? Mas essas mães que estão com os bebês internados na UTI, elas podem ir até o Banco de Leite, e é isso que a gente orienta todas elas, para que elas estimulem,
né, a produção, porque se esse bebê ainda não pode ir para o peito, né, se essa mãe não estimular essa produção através da ordenha, o organismo dela entende que não precisa produzir leite. Então, quando esse bebê for para o peito, é perigoso essa mãe não conseguir amamentar. Então, a gente faz esse trabalho enquanto o bebê está internado e a gente estimula, e a quantidade de leite que sai a gente fornece para o bebê dela, e se ainda não for suficiente, a gente complementa com o leite do banco. Falando nisso, nessa complementação e na necessidade de mães doadoras que não necessariamente estão internadas ou que os bebês estão internados lá no hospital, o que deve ser falado agora nesse período que realmente os estoques eles acabam apresentando um pouco de baixa em função desse período de férias? É fundamental a mãe que está em casa, que está bem amamentando o seu filho, doar o leite para o banco de leite. Né? A gente sabe que tem mães que produzem leite em excesso, porque quanto mais ordenha, quanto mais você coloca o bebê no peito, mais leite você tem. Então a mãe não precisa se preocupar em faltar leite para o seu filho, muito pelo contrário, né? Ela vai ter mais leite. Então a gente vê casos de mães que acabam jogando fora leite, porque tem tanto leite, o bebê não consegue mamar aquela quantidade, tem tantas crianças que precisam. Então no caso do HC, a gente tem uma média mensal de 80 doadoras. No ano de 2016 foi assim. Em janeiro, isso caiu 32%, mais ou menos. Muito significativo. Muito significativo, impactou diretamente, né, na alimentação dos bebês internados. E a nossa demanda continua a mesma, a gente precisa alimentar esses bebês. E o leite humano é o melhor alimento, a gente sabe que é ele, que é a espécie específica, que foi feito para esse bebê. Então, a gente vem aqui pedir para que as mães, né, se sensibilizem e compartilhem com a gente. E para isso, o que tem que ser feito? Ela pode ligar, buscar mais informações, até porque tem todo o cuidado do banco de leite mesmo, de buscar, inclusive, esse leite em casa, não é isso? A gente faz esse trabalho de coleta na casa da mãe justamente para evitar ao máximo, né, as dificuldades que ela pode ter, porque a gente sabe que às vezes ela está em casa com um recém-nascido, né, às vezes passa a noite acordada e a gente ainda, né, então a gente vai em casa, né, vai na casa da mãe, ela liga no banco de leite através do 3218-2666, a gente passa as primeiras orientações por telefone, mas a gente anota o endereço e vai até a casa dela e leva um kit doação. Então até o kit a gente fornece com frasco de vidro, com uma tampa plástica, que é o recipiente adequado, touca, máscara, e lá a gente faz a orientação. Depois a gente volta para buscar o leite que a própria mãe ordenhou. Marília, muito obrigado pela presença aqui hoje mais uma vez. Obrigada a vocês. Muito obrigado. O TVU Notícias volta em instantes. Acabou o horário de verão, mas o calorão continua. Vamos saber como fica o tempo amanhã em Uberlândia. A terça-feira será de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 30 e mínima de 19 graus. Veja agora a previsão em outras cidades da região. Em Frutal, a previsão é de tempo estável, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima prevista é de 32 graus. Em Patrocínio, tempo nublado, com possibilidade de chuva durante o dia. Mínima de 19 e máxima de 30 graus na cidade. Em Tuiutaba, sol quente e temperaturas altas na terça-feira. Máxima de 33 graus e mínima de 22 graus no Pontal do Triângulo. Em Araguari, também não tem previsão de chuva amanhã. A temperatura deve ficar entre 29 e 17 graus. As atividades da rede empresarial de prevenção ao uso de drogas em Uberlândia já começaram. Vamos saber mais sobre os trabalhos desenvolvidos por lá na reportagem de Célio Júnior e Daniela Malagoli. O uso de álcool e outras drogas é um problema sério de saúde pública. Esse excesso de uso do álcool, principalmente pelo jovem, tão logo é permitido comprar, ou talvez até antes mesmo. Hoje, no Brasil, a grande maioria dos adolescentes, 15 anos acima, já faz uso de álcool. É um problema sério, é um problema importante, porque não tem a ver apenas com o fato do álcool fazer mal para a saúde da pessoa, mas porque também se envolve em acidentes domésticos, acidentes de trânsito, tanto provocando como sendo a vítima.
Segundo uma pesquisa realizada pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, o afastamento do trabalho devido a problemas com álcool cresceu 19% entre 2009 e 2013. O desenvolvimento de transtornos mentais por causa da substância foi a principal causa de pedidos de auxílio-doença. O que a gente tem percebido na avaliação mais simples da estatística é que as pessoas estão indo para o bar e vão ali, se embriagam para depois ir para as baladas, para as outras festas, os outros lugares, já vão embriagados, né? Quer dizer, outra coisa importante, entendeu? O aumento do consumo entre jovens, entre estudantes e entre as mulheres, tá? Que todos os três setores teve um grande aumento, tá? Se para cada homem que ia ao bar, para cada 3 homens que ia ao bar, a gente tinha uma mulher, hoje a gente tem, para cada homem que vai ao bar, temos 2, para cada 3 homens temos 2 mulheres, tá? É um aumento importante. E se a mulher bebia 5 doses em 2 horas, se a gente tinha aí uma quantidade de 20% delas faziam isso, hoje nós temos 29% que fazem isso, tá? É muito mais. Em Uberlândia, várias ações têm sido planejadas e desenvolvidas por meio da rede empresarial de prevenção ao uso de drogas. O objetivo principal dessa rede é a capacitação de profissionais de talentos humanos, né, de recursos humanos, para conseguir detectar, identificar alguns casos que possam estar ocorrendo dentro da empresa, né, de uso de drogas, álcool ou outras drogas, e poder entender também o funcionamento da rede, a rede de atenção, a rede de prevenção. Então, realmente, a capacitação inicial é nesse sentido. As empresas que se preocupam realmente com a qualidade de vida dos seus colaboradores se preocupam muito com a questão do uso de drogas, né? Principalmente em relação também, não só do funcionário estar envolvido com isso, mas talvez muitas vezes o funcionário está tendo problema em casa, com familiares, né? E realmente a gente acha difícil a abordagem desse tema, né? É muito delicado. Então, realmente, a gente dá a ferramenta, nós temos aqui técnicos especializados, psicólogos, assistentes sociais, que conseguem passar para eles algumas informações, algumas dicas, né, durante esse curso de capacitação, para que eles possam realmente detectar essas situações e saber como lidar com elas dentro da empresa. O psicólogo avalia os dados alarmantes em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas, também como uma questão cultural e social. Na verdade, assim, por que se busca o álcool tanto? A gente tem você liga a televisão num canal, tem um sertanejo ali dizendo que ele bebe mesmo, que ele pega mesmo, no outro dia ele nem lembra, mas não tem problema, ele põe a culpa na cachaça, e já vai dizendo de uma coisa, entende, que se a gente avalia mesmo, entende, é fácil você fazer tudo errado e pôr a culpa na cachaça, né? Você liga no outro, entende, ele vai beber, cair, levantar, e você liga no outro, entende, ele enche o carro de gente, vai para balada e bebe até cair e tudo mais. E assim, então tem toda uma mídia dizendo que isso é legal, que isso é bacana. Sabe-se que as consequências do uso abusivo de álcool e outras drogas são diversas e muitas vezes gravíssimas. Mas não custa lembrar, já que os dados mostram que principalmente a bebida alcoólica tem feito parte da vida das pessoas cada vez mais. Esse mau costume de achar que tem que beber muito, tem uma festa em casa, seu filho está com a latinha de cerveja na mão o tempo todo, né? Se você já chegou nele e disse para ele que a quantidade que ele bebe está muito, se ele ficou nervoso com isso, entende? Isso tem inclusive um teste de avaliação do uso de álcool, que é exatamente isso. Você às vezes já percebeu que o seu consumo de álcool está muito? Você alguma vez já ficou nervoso quando alguém te disse isso? Tá? São indicativos de que o consumo realmente está fora de controle. Empresas que quiserem fazer parcerias com a rede empresarial de prevenção ao uso de drogas podem entrar em contato pelo telefone 3239-2818. Um médico mineiro fez parte de uma equipe que realizou um procedimento inédito no mundo. Uma canadense precisou ficar 6 dias sem pulmão. Isso mesmo, quase uma semana respirando por meio de uma máquina. O experimento bem-sucedido ganhou o mundo. E o conhecimento adquirido lá no Canadá, em pouco tempo, pode ser útil aqui também para os pacientes brasileiros. Quem vê Melissa se exercitando nem imagina a luta que ela teve que vencer para estar aqui. A canadense estava na fila para um transplante de pulmão há cerca de 1 ano, quando uma infecção colocou a vida dela em risco. Foi então que os médicos decidiram por uma intervenção jamais feita no mundo. Retiraram os pulmões de Melissa e colocaram ela respirando com a ajuda de uma máquina por 6 dias, até o momento do transplante.
Esse médico mineiro acompanhou todo o procedimento no hospital de Toronto. A gente usa um recurso que a gente tem lá e que a gente sonha um dia poder ter aqui no Brasil, no Hospital das Clínicas também, e usar para os nossos pacientes, que é um recurso chamado ECMO, que é uma membrana de oxigenação extracorpórea. Funciona mais ou menos como uma hemodiálise. O sangue sai do corpo, ele é trabalhado como se fosse o pulmão fora do corpo e ele é devolvido para o corpo. Então essa máquina faz a troca gasosa, tirando o CO2, o gás carbônico, e devolvendo o oxigênio para o organismo. Então, o que o pulmão dela não era capaz de fazer, essa máquina podia fazer. Bruno trouxe a experiência para o Brasil. Ele disse que a máquina usada para salvar Melissa já existe em alguns hospitais particulares do país e sonha com mais recursos para dar aos pacientes brasileiros mais uma chance de vida. Mas essa experiência é uma experiência realmente linda, né? Eu posso falar. É uma experiência que mostra o quanto que a coragem e a confiança da equipe médica e da estrutura do hospital foi capaz de salvar essa vida. E a gente tem muita limitação de financiamento, um país que tem limitações, nós não temos uma estrutura tão organizada com a deles, mas eu acho que não é muito sonhar e acreditar que a gente pode organizar e chegar a ter uma estrutura e uma possibilidade dessa, não. Depois de tudo o que passou, Melissa disse que vai usar o exemplo para falar sobre a importância da doação de órgãos. Para ela, ficou o sentimento de gratidão pelos médicos e pela família, que autorizou a intervenção. They knew me and my personality, that I would have fought right to the end. And I did. Você sabe onde fica o País das Maravilhas? Estudantes da UFO tentam desvendar esse mistério. Você vai ver daqui um pouquinho. Até já! Muita gente viaja no feriadão de carnaval e ainda tem pessoas procurando por pacotes de viagem. Atenção, o Procon reforça os cuidados em relação aos direitos do consumidor ao adquirir esse tipo de serviço. A repórter Gislene Rodrigues tem mais informações. Olá, Flávio, e a todos que acompanham o TVU Notícias. É isso mesmo, quem pretende viajar no carnaval precisa ter alguns cuidados para evitar transtornos, preocupações com relação à viagem, pacotes contratados. Para saber mais como lidar com esse tipo de situação, eu converso com a Shelara Freitas, que é superintendente do Procon. Shelara, uma pessoa contrata um pacote de viagens. O que ela precisa estar atenta, por exemplo, para não ser lesada? Na verdade, tem que ser verificado todo o contrato no ato da procura das agências. Então, assim, deve constar realmente tudo, desde o lugar onde ficar, data de embarque, questão de hotéis, tudo tem que ser verificado. Então, depende muito do contrato e da agência. Então, nós pedimos para que fiquem atentos quanto a isso e que guarde o contrato, porque é questão mesmo da análise em si. Outra dica importante seria também a pessoa estudar o histórico da empresa que ela está contratando? Isso, nós até passamos algumas dicas para que possam verificar com parentes, com amigos, em sites que seja garantido mesmo aí a notícia sobre o local e o imóvel. Shelara, se porventura houver algum problema, como recorrer ao Procon? Na verdade, depende muito onde ocorrerá o problema, né? Se for referente a viagens, a gente pede para que procure de imediato a agência para que possa ser feita a reclamação e, caso não consiga, junte todos os documentos necessários, que nós passamos as dicas também, para que possa procurar o Procon futuramente para a gente já ingressar com uma audiência de conciliação. É comum nesse período ter casos no Procon de pessoas que foram lesadas nesse período de carnaval? Na verdade, o problema é em questão dos cancelamentos. Às vezes a pessoa faz uma reserva a longo prazo, quando chega no período acontece algum problema. Então, tivemos problema, na verdade, ano passado, que era justamente isso. Eles gostariam de cancelar o pacote e a empresa queria cobrar para que houvesse o cancelamento ou não cancelar. Então, tivemos problema referente a isso. Muito obrigada pelas informações, Shelara. Então, vale ficar atento, hein, pessoal? Antes da viagem, olhar todos os detalhes. É com você, Flávio. Você sabe onde fica o País das Maravilhas? É o que tentam descobrir 3 atores e estudantes de teatro da UFO, por meio do espetáculo No País das Maravilhas, apresentado lá no Teatro de Bolso do Mercado Municipal. Vamos conferir um pouco dessa história.
Eu sou o chapeleiro maluco na maior parte do tempo. E o chapeleiro foi um personagem muito complicado para mim porque ele é louco. E eu sou técnico, eu sou estudioso, eu sou aquela que é a criança que eu faço durante o espetáculo, porque a Alice é dividida em outras 3 crianças. Porque como a intenção da peça, a gente quer mostrar que Alice são todas essas crianças e que cada uma dialoga com esse país de uma maneira diferente. Meu nome é Mariana e eu faço a Lebre de Março, a Rainha, a Aluna, o Coelho, e cada personagem é diferente um do outro. A Rainha ela é mais tirana, o Coelho ele é mais tá ali atrasado, correndo, e para mim todos eles eu tenho um carinho muito especial e com cada um eu experimentei coisas diferentes e foi essa construção assim com muito afeto. Meu nome é Lucas. Os personagens que eu fiz é a parte de cima da lagarta, que somos eu e o Cal, 2 atores. Um dos alunos também, cada um traz um pouquinho de sua personalidade para ir construindo eles. O gato, que é para mim um dos mais marcantes para mim. E também o Tudodum e o Tweedledum, que são 2 fantoches que a gente conta aí de um jeito diferente. 3 alunos, durante a aula de botânica, tentam encontrar o País das Maravilhas. Será que eles conseguem? Eles se permitem sonhar e criar. A gente substituiu a figura da Alice por 3 crianças. Então essas 3 crianças dormem numa aula de botânica. E aí enquanto elas estão dormindo, elas sonham. Então aí tem o Coelho, a Lebre de Março, o Chapeleiro, os Tweedles, a Rainha. Todos esses personagens vão passando por esse sonho dessas crianças que estão no País das Maravilhas. Aí no final de tudo eles acordam e tal, estão lá ainda na aula de botânica e começam a se perguntar, mas quem que sonhou, de quem que é esse sonho e tal. O diretor da peça conta que o objetivo foi mudar o olhar da obra original, Alice no País das Maravilhas, e provocar mais reflexões sobre a educação. O texto do Lewis Carroll, normalmente, ele tem esse olhar para o desenvolvimento infantil, para o crescimento. Às vezes eu sou grande demais, às vezes eu sou pequeno demais e tal. E a gente optou por olhar para o espaço da educação, para questionar a educação. Então a gente olha para o texto do Lewis Carroll pensando na academia, no espaço do ensino. E a maior parte das questões de ensino que estão no espetáculo são diretamente do texto do Lewis Carroll. As brincadeiras com os nomes das matérias, por que quando eu estou na escola as pessoas mandam em mim. Isso tudo está no texto, a gente só decidiu fazer um recorte mais pautado nisso. O grupo de teatro Solúvel, que foi criado em 2014 por alunos do curso de graduação em teatro da UFO, vem trabalhando na montagem da peça no País das Maravilhas desde março de 2015. O resultado de tanto estudo e preparação tem sido positivo. O feedback tem sido bastante positivo, muitas pessoas se perguntando a respeito do porquê da escolha de retirar o personagem da Alice, que é super icônico, e colocar 3 alunos no lugar e tal. E só de estar se pensando por quê, como que isso funcionou, para mim já é bastante bom. Já estamos pensando bastante coisa. Alisson já veio assistir 2 vezes a peça e conta que é um momento não só de reflexão, mas de transformação para ele. É a segunda vez que eu venho nessa peça. A primeira vez eu vim sozinho. Agora da segunda vez eu trouxe a minha amiga para ver porque eu me apaixonei. É uma mistura, né, de teatro com musical e nos revive essa sensação boa de criança, de quando a gente vê a Alice pela primeira vez, sabe? O pequeno Fábio também saiu feliz depois de assistir a peça. Gostei. O TVU Notícias desta segunda fica por aqui. A gente volta a se ver amanhã às 7 da noite. Um abraço para você e até lá.